meditando aqui nessas noites sobre o Sermão do Monte, e eu quero prosseguir essa série de mensagens que temos falado aqui nessa noite, e eu convido você então para me acompanhar. Nosso tema é o reino entre nós, e hoje eu quero falar sobre libertando-se da prisão do orgulho, e o texto base é Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas canções que cantamos aqui, que exaltam o seu nome, glorificam ao Senhor, exaltam ao Senhor na beleza da sua santidade. E agora pedimos que nos abençoe no estudo da sua palavra, que a gente possa compreender, que a gente possa ser desafiado por ela, que a gente possa viver a vontade do Senhor de acordo com os ensinamentos da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem lendo um caso, uma história. É assim: um jovem casal rompeu um namoro de alguns anos. Ela era uma das professoras de crianças da EBD, Escola Bíblica Dominical, e ele, um dos músicos da equipe de louvor da igreja. Entre muitas idas e vindas, parece que dessa vez era definitivo. Havia o conhecimento, ainda que velado, de que o relacionamento era promíscuo, porque o rompimento estava difícil de acontecer. A Bíblia diz que quando um homem se une a uma mulher, formam uma só carne. Portanto, biblicamente falando, existe posse de um para com o outro quando há relacionamento sexual. E assim o rompimento sempre será traumático, porque trata-se de uma mutilação do próprio corpo. Entretanto, o fim do relacionamento estava longe de resolver os problemas daquele casal. Com o sentimento ferido, ela postou abertamente num site de relacionamento tudo o que havia acontecido com o casal, desde consumações do ato sexual entre eles, bem como alegadas traições do parceiro, como se diz aí, né? Diante desse quadro de desespero, o rapaz procurou seu líder espiritual na igreja e lhe contou o que estava acontecendo. Em meio à conversa, o líder espiritual orientou que liberasse o perdão e que seguisse com a sua vida, já que aquele relacionamento de namoro estava terminado. A orientação do líder espiritual era de que o primeiro passo na direção da restauração do relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo, é a admissão da culpa. Houve um tempo de silêncio. Isso porque aquele jovem estava desconfortável em admitir palavras em seu vocabulário como: eu errei, me perdoe, eu sinto muito. Depois de pensar um tempo, a resposta dele rompeu de vez com os tendões de Jesus, pregado à cruz, vertendo seu sangue e liberando o perdão a toda a humanidade, apesar de seus terríveis pecados. Ele disse: isso não dá para perdoar. Naquele momento, aquele líder espiritual percebeu que a verdadeira prisão não é feita de grades e paredes de concreto. A verdadeira prisão é feita de orgulho. Essa história aconteceu de verdade. O jovem era um músico de uma igreja onde eu fui membro, e o líder espiritual era eu. Eu queria conversar com você nessa noite, baseado nesse texto, a respeito deste ensinamento de Jesus: bem-aventurados os que choram. Então a gente vai pensar um pouco nessa noite o que Jesus estava querendo dizer com isso, ou não querendo, mas o que Jesus de fato disse através dessas palavras. Então, a gente precisa pensar logo em princípio que nós, seres humanos, somos dotados de sensibilidade, não é? Pessoas que não choram, que se comportam assim de uma maneira insensível, né, que são duros, são pessoas desumanas até, no meu ponto de vista. E muitas dessas pessoas são assim porque elas são fruto de algum tipo de corrupção da própria natureza humana. Talvez algum trauma, algo que aconteceu, que fez ou que faz com que essas pessoas se tornem assim, secas. Chorar é um estado da alma. A gente chora porque a gente é gente, porque somos carne e osso, porque a gente tem sentimento. Nós choramos por nós mesmos, a gente chora também pelas outras pessoas, a gente chora pela desgraça da humanidade, a gente chora quando uma canção nos toca, né? Quem não chorou ainda quando ouviu uma música que falou, né? Foi fundo lá no seu coração? Quando assiste um filme que tem um final, não é? Tocante. A primeira vez que eu assisti
Sociedade dos Poetas Mortos. Não sei quem assistiu esse filme ou quem não assistiu, perde demais. Um filme belíssimo. E eu chorei na cena final, belíssimo. A gente chora quando vê partir alguém que a gente ama, não é? A gente chora quando vê o nosso filho pela primeira vez, não é? A gente vê os partos, aí quando nasce o bebê, os médicos colocam o bebê nas mãos da mãe, a maioria das mães choram de emoção de ver aquela criança, é o seu filho, não é? E eu fiquei muito emocionado quando eu vi a minha filha pela primeira vez, né? Quando a médica apontou, a médica baixinha assim, não esqueça, ela falou assim, a sua filha é essa daqui, no berçário. E aí quando eu olhei, não é? Eu fiquei emocionado, nós nos emocionamos, porque nós somos humanos, não é? A gente chora também como fuga da nossa dor. A gente sente dor e a gente chora. O choro é uma fuga também. A gente chora porque somos também discípulos de Cristo Jesus. O fato de servirmos a Jesus também provoca em nós esta sensação. Veja que o próprio Jesus se sensibilizou diversas vezes na sua vida. Jesus, lá por exemplo em Mateus 9:36, diz que ele se compadeceu, ele teve o seu coração movido de compaixão. Há um sentimento diferente de Jesus pela multidão, porque ele vê aquelas pessoas e ele olha para elas e as vê como ovelhas que não têm pastor. E o seu coração se comove, se enche de compaixão. A gente tem aquele texto de Mateus 23 também, né, que Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém, ele fala sobre a incredulidade do povo. Você que mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Você percebe sentimento nas palavras de Jesus. Lá em João 11:35, o versículo mais curto da Bíblia, né, numa sentença diz, Jesus chorou. Não é? Jesus fica muito triste. Talvez Jesus não chorou apenas ali pela morte de Lázaro, seu amigo, que certamente era motivo do seu choro, mas talvez, quem sabe, até pela incredulidade daquelas pessoas que estavam ali, tenha gerado uma descarga emocional em Jesus, não é? E tantas outras situações que a gente poderia citar. No Sermão do Monte, chorar significa muito mais do que apenas uma descarga emocional. Aqui a gente está falando de uma sensibilidade que só possui aquelas pessoas que são verdadeiros discípulos de Jesus, porque esse tipo de choro que Jesus está citando aqui, é o choro movido pela compaixão de Deus. Então, o choro que gera felicidade, não é? Porque bem-aventurado é feliz é aquele que, não é? Então, é o choro que gera compaixão pela vida. Os que choram de tristeza pelo sofrimento do outro são pessoas bem-aventuradas, porque as suas lágrimas são lágrimas de envolvimento, não de indiferença. Você está envolvido, o seu sentimento leva você para dentro daquilo. O discípulo de Jesus Cristo, ele reconhece os seus limites. Ele reconhece a sua limitação e ele confessa os seus pecados e ele se arrepende dos seus pecados. Embora aceitar Jesus não é uma emoção, apenas uma emoção em si, porque se fosse, todo mundo abandonaria em algum momento, mas não há dúvida de que a nossa entrega de vida a Jesus também mexe com o nosso emocional, não é? Talvez você que está aqui nessa noite, lembra-se do dia que você aceitou a Jesus, e talvez você chorou naquele dia. Talvez você sentiu o seu pecado tão grande e o quanto Jesus poderia abraçá-lo. E aí você se emocionou. Talvez você talvez o pastor te chamou à frente e você veio à frente em lágrimas, derramando aí diante do Senhor toda a sua mágoa pelo seu pecado. Então, o discípulo de Jesus Cristo, ele confessa os seus pecados porque ele reconhece o seu limite. E nessa terapia, né, a gente poderia dizer assim, nessa terapia de confissão, esse discípulo de Jesus, ele encontra essa alegria de ser amado e ser acolhido neste perdão de Deus. E aí quando isso acontece, ele aprende que da mesma forma que ele foi perdoado por Deus, ele também deve perdoar aquelas pessoas por quem ele tenha sido ofendido, ou até quem ele mesmo ofendeu. Porque a partir de agora tudo é fruto de uma nova vida, não é?
Então, quando a gente entrega a vida para Jesus e a gente compreende a profundidade, a imensidão do perdão de Jesus por nós, então aquilo comove o nosso coração. E nós devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam, ou a quem a gente ofendeu. E é muito interessante, eu coloquei esse texto porque eu achei que esse era tão relevante para esse momento, quando diz lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E aqui vem um peso tremendo, e a gente vai passar por esse texto em alguma das mensagens, porque isso aqui também é Sermão do Monte. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso não é terrível? Então, por que é assim? Porque o perdão que recebemos de Jesus é tão supremo, que quando nós não perdoamos as outras pessoas, então nós estamos tão distantes daquilo que o Senhor nos propõe, e aí estamos presos pelo orgulho. É por isso que eu contei aquela história no início, sobre aquele jovem, que eu o aconselhei a que perdoasse, e seguisse com a sua vida adiante. O seu relacionamento já estava terminado, e melhor era que eles terminassem, de fato, dentro do contexto. Mas ele disse assim: existem coisas que não podem ser perdoadas. E eu disse para ele assim, por exemplo, que tal os seus pecados na cruz? Por isso que eu disse que as palavras dele romperam o tendão de Cristo na cruz, não é? E o sangue de Jesus foi derramado ali com muita dor. Porque e os seus pecados, esses poderiam ser perdoados na cruz do Calvário? E aí eu me lembro que ele até disse para mim assim: mas aí você está pegando pesado. Eu falei: e eu não deveria? E é por isso que a prisão do orgulho faz os olhos se secarem e o coração se tornar insensível. Nesse tipo de prisão estão, por exemplo, as pessoas autossuficientes, que querem resolver tudo à sua própria maneira. Talvez para ver tal prisioneiro, basta que eu e você olhemos no espelho. E aí a gente vai saber de quem é o orgulhoso do qual nós estamos falando. E aí nessa hora que surgem os chavões, né? Tão conhecidos por todos nós. Tipo assim, eu posso até não ser perfeito, mas eu sou muito melhor que o Hitler, não é? Sou muito melhor que o Osama Bin Laden. Eu sou muito melhor que o Nicolás Maduro, não é? A gente poderia dizer assim, não é? Aquela autojustificação. Tudo bem, eu posso até não ser o melhor modelo, né, de pessoa, que possa existir. Mas pelo menos eu pago as minhas contas em dia. Eu acho um barato isso aqui. Não devo a ninguém, né? Eu participo de ações sociais. Eu até contribuo com missões, não é? Acho que Deus sente até orgulho de ter um cara como eu no time dele, não é? Então assim, eu estou bem, né? Eu sou tipo o Messi do time de Deus, né? Estou lá fazendo tudo bonitinho, certinho. Não é interessante? Meio que a gente, não é que a gente meio que, a gente não fala isso. Mas de uma certa maneira, eu acho que lá na cabeça da gente, sei lá, né? Então assim, gente, olha, palavras aí. Autojustificação, racionalização, comparação. Essas são as principais correntes do orgulho, que eu acredito, não é? Então, num primeiro olhar, isso aqui até parece bonito, mas no reino de Deus, essas coisas não possuem nenhum valor. Jesus disse assim, olha, bem-aventurados os que choram. Então, chorar pelos pecados é o resultado natural da humildade de espírito, que era lá a primeira bem-aventurança, não é? Então essa segunda bem-aventurança, que a gente olha aqui agora, ela deveria sim seguir a primeira, que diz lá atrás que a gente deve ser pobres em espírito. Mas nem sempre é o caso, né? Nem sempre a gente é assim. Muitas pessoas negam as suas fraquezas. Muitas pessoas sabem até que elas estão erradas, mas elas fazem de conta que estão certas. Infelizmente, nunca provaram o sofrimento ensinador e abençoador do arrependimento. Por isso se tornam insensíveis, por isso se tornam, ou são de fato, pessoas orgulhosas. E eu acho que de todos os caminhos que levam para a alegria, ou seja, a ser bem-aventurado, eu acho que esse aqui, sem dúvida, é o mais estranho, mais esquisito, porque a verdadeira bênção, está dizendo Jesus aqui, começa com tristeza profunda, não é? Porque bem-aventurados os que choram. Então, eu acho que a ideia do texto é algo assim. Será que eu coloquei aí? Bem-aventurado aquele que está desesperadamente, coloquei, entristecido por seu próprio pecado
e indignidade. Talvez seria um outro jeito de falar o que Jesus estava dizendo, de uma maneira que a gente entenda bem simples. Bem-aventurado aquele que está desesperadamente entristecido por seu próprio pecado e indignidade. Então, em resumo, essa bem-aventurança poderia ser interpretada por nós assim, olha: bem-aventurados os que sabem que estão em dificuldade e têm bom senso suficiente para admiti-lo. Então Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os que choram, e na sequência ele diz: pois serão consolados. Quero falar um pouco sobre isso agora. Deixa eu iniciar essa parte aqui com um exemplo da paternidade. Olha só, a gente orientou os nossos filhos, né? Eu tinha escrito alguma coisa aí, né, sobre a autojustificação, né? Mas pode ir direto aí. Então deixa eu falar aqui agora sobre essa questão da paternidade. Acho que eu inverti os slides aí, né? Desculpa aí, viu, Bianca? Você orientou o seu filho que ele não corresse, não é? Que ele não subisse, que ele não pulasse. Não é o que a gente orientou para os nossos filhos? Mas ainda assim, o seu filho fez isso. Então, dali a alguns minutos, ele vem correndo e chorando na sua direção. Talvez não correndo, ele vem andando e mancando na sua direção, com o joelho dele sangrando. Não é? Quem é pai, os filhos grandes hoje, já talvez não seja mais isso, mas continuam acontecendo esses machucados, eles continuam vindo sangrando às vezes, né? Mas vamos pensar numa criança que você orientou: olha, não corra, cuidado aí, você pode cair, mas ele mesmo assim fez. E daqui a pouco ele volta para você chorando e com o joelho sangrando, né? O que é que você faz como pai? Você toma o seu filho nos braços, não é? Carinhosamente, e aí você o corrige, dizendo que você tinha avisado, você lava o ferimento do seu filho, você aplica ali um antisséptico, não é isso? Aí depois você protege aquele machucado com um curativo. É o que nós fazemos. E aí o que ele faz em seguida, depois que você faz tudo isso? Ele chora um pouquinho, ele fica ali no seu colo, ali, né? Porque está doendo ainda. Mas aí a dor começa a amenizar, ele vai ficando melhor. Alguns nem esperam amenizar, né? Tem uns que são mais doidos. E aí ele já pula do seu colo e volta a correr pelo quintal, porque ele está confortado simplesmente pelo seu consolo e pelo seu cuidado. Não foi assim com os nossos filhos? Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, o discípulo, ele não é feliz só por causa do acolhimento, do perdão, mas também pela esperança da consolação que vem de Deus. Talvez esse exemplo singelo possa explicar para a gente de uma maneira super simples o que Jesus estaria querendo dizer aqui. Num outro ensinamento dele, Jesus disse que o choro que gera alegria é aquele que clama pela plena habitação do Espírito Santo de Deus. Jesus vai falar sobre isso de uma outra maneira, num outro texto. Eu acredito que não teria uma figura melhor para a gente entender isso aqui a respeito dessa paternidade cuidadosa de Deus, quando a gente vai para Ele com o nosso joelho sangrando, chorando, pedindo o colo dele para nos ajudar, do que Lucas 11:13, que diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir? É uma pergunta porque Jesus está ensinando os seus discípulos, né? Essa é a forma de Jesus ensinar. Você acha mesmo, vocês sendo humanos, pecadores como são, vocês cuidam tão bem dos filhos de vocês, vocês se esforçam para fazer o melhor por eles? Vocês não acham que o Pai do céu, bom, perfeito, Ele não vai olhar para vocês de uma maneira tão terna e graciosa, e vai fazer por vocês algo maravilhoso, e vai entregar a vocês o Espírito Santo, se vocês o pedirem? O Max Lucado, num livro dele, muito bonito, chamado O Aplauso do Céu, olhando para esse versículo aqui, ele diz que ser pai é melhor do que ter curso de teologia. Eu achei muito legal ele falar isso, né? Ser pai é melhor do que ter curso de teologia. Ser pai nos ensina que quando nós somos criticados, ele diz, feridos, amedrontados, há um Pai no céu pronto a nos confortar através do Espírito Santo. Existe um Pai que nos sustenta nos braços, enquanto Ele cuida das nossas feridas, até que nós possamos nos sentir melhor. E isso é o bastante. É disso que nós precisamos. Amém? Jesus disse que o Pai Celestial nos daria um Consolador.
Interessante, porque Jesus está falando aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em outro momento, Jesus vai dizer que o Pai Celestial nos daria um consolador, o Espírito Santo da promessa, não é? Ele estava prometido, nós o receberíamos. E quem não precisa de um consolador? Quem não precisa, senão homens, mulheres que estão vivendo sob conflitos, perseguições, dores, lágrimas. Nós clamamos ao Espírito Santo de Deus, que venha em nosso favor, que haja em nosso favor, porque Ele é o Consolador. Então a resposta é, os que choram, esses é que recebem este Espírito de Deus, porque agora eles têm, por meio do Espírito Santo, essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, especialmente dos fracos, especialmente dos aflitos, especialmente dos necessitados. Isso aqui lembra muito os profetas do Antigo Testamento, que derramaram as suas lágrimas em favor do povo, clamavam por Israel no meio do seu sofrimento. Não é assim que fazemos hoje também? Nós oramos ao Senhor, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão passando por aflições. Então, você percebe que a vida com Deus, a vida cristã, ela é um conjunto de coisas. Ela nos coloca dentro de um sistema, vamos dizer assim, completo de Deus, onde nós nos convertemos, recebemos o Espírito Santo da promessa, Jesus habita no nosso coração, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, as palavras de Jesus, pregada, lida, ensinada, essas palavras entram na nossa mente, elas ficam no nosso coração, começam a produzir uma mudança na nossa vida, e aí por meio dessa mudança, nós começamos a espalhar o amor de Deus, nós começamos a propagar a vida de Deus na vida das outras pessoas, porque aquilo não pode ser contido, a vida de Deus não pode ser, a vida de Deus dentro de nós não pode ser contida, ela é espalhada e toca os outros corações, é isso que nos une, é isso que nos faz irmãos, é isso que nos faz ser igreja. Quando nós nos encontramos, quando nós compartilhamos vida, quando nós comemos juntos, quando nós sorrimos juntos, quando nós temos atritos e desavenças e nos perdoamos, e achamos um meio de nos entendermos. Isso é maravilhoso. Quando nós choramos as nossas lutas e dificuldades, quando nós compartilhamos a nossa dor e alguém chora a nossa dor conosco, ou ora conosco, nos acompanha no nosso sofrimento, ou simplesmente nos envia uma mensagem dizendo, você está bem? Como estão as coisas? E aquele problema, como está? Há algo que eu possa fazer por você? Isso é maravilhoso. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É o que o Senhor nos diz. Então, o orgulho é o nosso problema. E só Jesus pode nos libertar dessa prisão do orgulho. Inclusive, isso aqui fazia parte da sua missão. Olha que interessante essas palavras de Jesus. Talvez você não se lembre disso. Mas lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus pregou no templo, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A gente vê aqui nessas palavras de Jesus, que na verdade é uma leitura do profeta Isaías, Jesus está lendo o cumprimento em si mesmo, onde ele vai dizer, e aí eu grifei aquela frase de Jesus, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Só que só pode ser liberto aquele que admite estar preso. Aquele jovem músico que eu orientei lá atrás, ele não havia compreendido isso. O John Stott, ele chama essa segunda bem-aventurança aqui de o segundo estágio da bênção espiritual. Porque o primeiro é ser pobre em espírito. E aí ele diz uma coisa muito bacana, olha as palavras dele, ele diz assim, uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecer-se, né, como pobre. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Finalmente ele diz assim, confissão é uma coisa, contrição é outra. Concordo com ele, acho que você concorda também, não é? Eu fico me perguntando se ainda nós choramos pelos nossos pecados.
E eu me perguntei nisso, enquanto eu preparava essa mensagem. Eu parei e pensei, será que eu ainda choro pelos meus pecados? Será que eu ainda sofro pelos meus pecados? Como tem sido com você? Será que a gente ainda sofre pelos nossos pecados? Eu acho demais as palavras do salmista lá no Salmo 119, versículo 136, quando ele diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Então, em outras inúmeras passagens, a gente vê os profetas do Antigo Testamento chorando pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. Como eles clamavam a Deus por sua própria vida, e como eles clamavam por Israel, pelo povo, para que eles se voltassem ao Senhor. Eles choravam, né? Nós temos, por exemplo, a fama de Jeremias como o profeta chorão, não é? É um apelido que ele recebeu, porque ele chorava pelo povo de Israel e todo o sofrimento que viria sobre a nação. Mas parece que não existe suficiente tristeza por causa do pecado entre nós. Infelizmente, a gente tem vivido uma geração hoje, uma geração no cristianismo, ou não no cristianismo, mas na igreja evangélica, onde me parece que está se perdendo a tristeza pelo pecado. Então, a gente deveria experimentar mais tristeza segundo Deus, a respeito do nosso pecado. Será que a gente não está perdendo a tristeza pelo pecado, porque não está sendo pregado a respeito do arrependimento? Talvez. Será que a gente não tem visto muitas mensagens de autoajuda? Será que a gente não tem visto muitas pregações para massagear o nosso ego e nos levar a uma, entre aspas, vida vitoriosa, né, do ponto de vista de mim mesmo, né, esse antropocentrismo? Será que a gente não está mais vendo isso e por isso as pessoas estão perdendo a sensibilidade pelo seu próprio pecado? Talvez esse seja o problema. Paulo vai dizer algo extraordinário sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, Paulo diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Esse versículo aqui é tremendo. Essa palavra de Paulo é tremenda. Um grande exemplo bíblico para nós pode ser uma das passagens da vida do apóstolo Pedro. Quando naquela noite, no meio daquela enorme tempestade, ele quis caminhar sobre as águas, naquele encontro com Jesus, o Mateus citou isso aqui hoje pela manhã, pregando no culto da manhã, naquele encontro com Jesus, num dado momento, o Pedro, ele diz assim: salva-me, Senhor, não é? Ele vê as ondas muito agitadas, e aí ele pede o salvamento por Jesus, que vinha caminhando, né? Surfando sem prancha sobre as ondas. Mas a pergunta que eu faço é: Pedro não era o grande pescador, não é? Ele não conhecia o mar da Galileia melhor do que ninguém? Certamente ele não teria enfrentado tempestades iguais, ou quem sabe até maiores do que aquela, não sei, talvez, tempestades mais fortes do que aquela daquele dia. Mas afinal de contas, ele era um pescador. É difícil para mim pensar que Pedro não soubesse nadar, não é? É muito improvável isso, não é? E creio até que ele deveria ser um bom nadador. E de repente está lá aquele homem naufragando, desesperado no meio daquela tempestade. Olha só, Pedro, ele poderia aqui se valer de todos os seus conhecimentos marítimos, não é? Diante daquele sofrimento, sabe o que aconteceu com ele? Eu acho que ele preferiu engolir o orgulho a ser engolido pelas ondas do mar. E eu acho que é exatamente nesse momento que surge a mão de Jesus, que o levanta e o sustenta. Enquanto Pedro está confiante, ele vai que vai. Mas quando ele olha o tamanho daquilo tudo, né, e o quão pequeno ele é diante daquilo, ele poderia fazer o seguinte: não, eu consigo, eu vou começar a dar as minhas braçadas aqui e vou sobreviver, né? Eu tenho controle aqui, eu sei, eu já nadei muito aqui, não é? Imaginando. Mas não é o que ele faz. Naquele momento ele começa a afundar e ele faz o que acredito que todos nós deveríamos fazer. Ele diz: salva-me, Senhor. E essas palavras de Pedro fazem com que Jesus estenda as mãos para ele
e segure ele pelas suas mãos. Talvez esse exemplo leve a gente a compreender mais facilmente sobre essa ideia do choro do arrependimento que ele teve depois de ter negado a Jesus. Quem sabe essas imagens passaram pela cabeça de Pedro. E isso também pode nos ensinar a respeito de nos arrependermos das nossas falhas e dos nossos pecados diante do Senhor. Então eu acho que a mensagem para nós aqui é simples, a mensagem é clara, e eu coloquei para você ver aí. Se para você Jesus é uma entre muitas opções, então ele não é a opção. Jesus não quer o primeiro lugar em nossas vidas, ou em nossa vida. Jesus quer ser o único. Amém? Então, se você pode carregar o seu próprio fardo, você não precisa de ninguém para te ajudar. Você não precisa de consolação. Se você aguenta tudo sozinho, então siga do seu jeito. Se a sua situação não traz para você sofrimento, você não recebe conforto. Se para você tanto faz receber Jesus ou deixar Jesus, então sabe qual é a minha sugestão a você? É melhor você deixar. Porque Jesus não pode ser aceito pela metade. Então se você vai, não, eu quero Jesus, mas, então esquece. Porque com Jesus não funciona mais, né? Não, eu até gostaria, só que eu tenho que, Jesus disse, então vai pelo seu tenho que aí. Não, comigo não funciona assim. Se o seu choro não é fruto de arrependimento, mas só de remorso por conta dos pecados que você tem cometido, então é melhor parar de chorar, porque a amargura pode levar você para a cova e para a destruição total. Se você está movido por um choro de arrependimento, você está na direção certa para o trabalhar de Deus na sua vida. Mas se o seu choro é pelo remorso, a sugestão bíblica de Paulo é: pare de chorar. Porque se você continuar nesse remorso, você vai definhar cada vez mais, e isso vai levar você à morte. Mas quando você chorar, quando você chegar ao ponto de sofrer pelos seus próprios pecados, quando você admitir que não tem opção senão lançar os seus cuidados sobre Jesus, então aí é o momento de você lançar a Ele os seus temores, porque é exatamente isso que Ele espera fazer com você no meio aí da tempestade da sua vida. Quero encerrar a minha mensagem dessa noite, desafiando você a libertar-se da prisão do orgulho. Esse é o nosso grande problema com relação ao chorar, ou o não chorar, o que faz com que não sejamos bem-aventurados. Então eu desafio você a libertar-se da prisão do orgulho. Sabe que a maior rendição que nós tivemos foi a nossa entrega a Jesus, porque a gente reconheceu naquele dia a nossa insuficiência, e que precisávamos de Jesus para mudar a história da nossa vida. E isso foi um passo extraordinário. Entretanto, me parece que depois que aceitamos Jesus, ao longo da nossa vida, da nossa jornada como cristãos, por vezes nós deixamos Jesus de lado e fazemos do nosso próprio jeito, não é? Não sei se você já viu, uma vez eu vi uma peçazinha que foi feita na igreja e era muito bacana. Então uma pessoa dizia que, não, agora a partir de hoje eu vou andar com Jesus, não é? Bem bacana, é meio comédia assim. Então a partir de hoje eu vou andar com Jesus, e a menina diz assim: agora eu vou obedecer, já fiz muitas coisas erradas, mas agora eu vou seguir a Jesus. E aí Jesus chega e conversa com ela: e aí, oi Jesus, tudo bem? Beleza, tal. E aí ela fala para Jesus: eu tomei uma decisão, fiz muita coisa errada, dei muita cabeçada, passei por muitos pecados, e agora eu quero caminhar ao seu lado. E aí Jesus fica feliz, abraça ela: puxa, mas que legal, né? Estou muito feliz por isso, que bom eu ter você, eu sempre desejei isso, você é tão talentosa, eu dei a você tantos dons para você servir e tal, e muito bem. E aí ela está toda feliz, e Jesus, onde ela caminha, Jesus está caminhando ali do lado dela, porque ela convidou Jesus mesmo para andar ao lado dela. E aí Jesus parece ali aquela sombra, vai andando com ela o tempo todo. Aí de repente chega alguém e fala assim: ei, tem uma balada lá, você não quer ir? Aí Jesus fala assim: não. Aí ela fala: sim. Aí Jesus: não, você diz sim. E ela vai empurrando Jesus para lá. Não parece que de alguma maneira a gente faz assim também? A gente começou, a gente aceitou Jesus, esse passo foi tão maravilhoso, mas me parece que ao longo do tempo, nós vamos nos distanciando do Senhor e agindo à nossa própria maneira. Sabe por quê? Porque somos movidos pelo orgulho de achar que nós podemos,
que nós conseguimos sozinhos. Por isso que às vezes a gente anda na beirada. Não, eu resisto. Não, eu não vou cair nessa tentação. Não é? Não, é só uma olhadinha, não é? Então, nós temos esse hábito de andar na beirada do precipício. Então a minha palavra a você nessa noite é: reconheça a sua necessidade de Deus e do perdão e da graça que estão unicamente em Jesus. É disso que precisamos. E depois que você fizer isso, que o seu choro e a sua oração sejam como a do salmista. E é com esse texto que eu quero terminar. Salmo 109, versículo 26, que diz: ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me por causa do amor que tens por mim. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver essa experiência do Evangelho de Jesus Cristo, que a gente possa entregar a nossa vida, derramar a nossa vida diante do Senhor, que a gente possa voltar a chorar pelos nossos pecados. Eu não sei como tem sido com você, talvez você não tenha chorado mais pelos seus pecados. Eu creio que esse é o momento de você mudar. Esse é o momento de você agir de uma nova forma e deixar que Jesus transforme o seu interior. Faça uma mudança de dentro para fora. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor. E nessa canção nós vamos declarar: Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor é tudo de que precisamos para viver. Que nós possamos buscar a Deus cada vez mais, possamos buscar a presença do Senhor, que possamos viver de acordo com a sua vontade. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse texto e por esse ensinamento do Sermão do Monte. Que nós possamos entender: será que temos chorado ainda pelo nosso pecado? Será que ainda estamos comovidos diante do Senhor pelas necessidades das pessoas? Será que ainda somos sensibilizados pelo poder da palavra de Deus? Será que a palavra de Deus ainda encontra guarida no nosso coração? Será que a palavra de Deus ainda toca o nosso coração? Ou nos tornamos insensíveis, nos tornamos automáticos? Não permita que isso aconteça conosco, Pai, mas que possamos estar com o nosso coração aberto para o Senhor mudar a nossa vida, transformar o nosso viver, mudar a nossa história. Ó Pai, nos abençoa. Nós possamos viver, Senhor, debaixo da Tua presença, da Tua orientação e da Tua paz. Usa-nos, Deus, que nessa noite a gente possa ser movido pelo amor de Jesus Cristo, que nós possamos voltar a ter compaixão, possamos voltar a ter um coração quebrantado diante do Senhor. Ó Deus, trabalhe em nós possamos viver a vontade do Senhor em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.